Você já ouviu dizer que os pré-diluvianos não conheciam chuva? E por coincidência está até chovendo um pouquinho aqui, ó. Ou melhor, que a primeira chuva caiu sobre a terra no dia do dilúvio e que até esse dia apenas um vapor irrigava a terra? Para os evangélicos, essa história não é desconhecida, pois sempre ouvimos dizer que os antediluvianos não conheciam chuva, e isso foi um dos motivos que os levaram a rejeitar a pregação de Noé. Mas será se isso tem algum respaldo bíblico? Eu sou Edson Oliveira e este é o canal Atualidade em Foco. Antes de continuar com o tema, eu quero te convidar para visitar o meu site atualidadeemfoco.com.br. Lá você vai ficar atualizado com as notícias do meio gospel. Neste vídeo, eu quero te mostrar que antes do dilúvio já chovia sobre a terra. Você sabia que aqueles que dizem que não chovia antes do dilúvio têm alguma parcela de razão? Isso mesmo, eles falam isso baseado no texto bíblico de Gênesis capítulo 2 e versículo 6, onde está escrito: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Se o versículo diz que não chovia e que apenas um vapor irrigava a terra, a maioria deve estar certa. Mas nem sempre a maioria está certa. Analisando o contexto à luz da gramática, é que se descobre o engano. No versículo seguinte, nós vamos nos atentar para dois vocábulos: quando e ainda. Em Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 4 e 5, lemos: estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Veja, esses versículos descrevem a situação da terra no dia em que Deus a criou. Isso quer dizer que no dia em que Deus criou a terra, ainda não havia nenhuma planta no campo. Não havia nenhuma erva do campo. Não havia homem para lavrar a terra. Preste atenção nesses 3 pontos. E por que não havia planta e nem homem para lavrar a terra? A resposta está no versículo 6. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Para ser mais claro, vamos ver o que diz a gramática a respeito da palavra ainda, que está inserida no texto. A palavra ainda é um advérbio de tempo e quer dizer até aquele momento ou até aquele dia. Ou seja, no momento em que Deus criou a terra, Ele não criou as plantas imediatamente. E por que Ele não as criou imediatamente? No próprio texto está dizendo, porque primeiro Ele teria que criar a chuva. E somente depois de ela cair sobre a terra, é que os vegetais começariam a brotar. Logo em seguida, no versículo 7, temos a informação da criação do homem. Ora, quando analisamos o versículo 7, onde fala da criação do homem, e o versículo 8, aonde fala que Deus formou um jardim e colocou nele o homem que havia formado, percebemos claramente que nessa época já existia chuva. Concluindo, se não existia as ervas e as plantas do campo e nem homem para lavrar a terra, porque não existia chuva, mas um vapor regava a terra, significa que as plantas e o homem só foram formados depois que Deus enviou chuva sobre a terra. Além disso, de acordo com a cronologia bíblica da criação da terra,
até ao dilúvio foram percorridos 1657 anos. Eu te pergunto, como poderia acontecer isso? Que eu te digo, com certeza absoluta, Deus não criaria a chuva somente 1 milênio e meio depois da criação. Caso contrário, ele estaria contradizendo a si mesmo, pois de acordo com Gênesis capítulo 2 e versos do 1 e o 2, todas as suas obras no céu e na terra foram acabadas em 7 dias. E a chuva é um elemento da obra da criação de Deus, não é verdade? O próprio texto no capítulo 2 e versículo 4 e 5 de Gênesis diz que a questão do vapor que irrigava a terra e o fato de não ter plantas e nem homem para lavrar a terra se refere ao dia em que Deus determinou, ou seja, o próprio texto do capítulo 2 e versos 4 e 5 de Gênesis diz que a questão do vapor que irrigava a terra e o fato de não ter plantas e nem homem para lavrar a terra se refere ao dia em que Deus terminou de fazer a sua obra da criação. Isso se referindo aos 6 dias literais da criação. Veja que no verso 6 um vapor irrigava a terra, mas no versículo 7 Deus cria o homem e no verso 8 ele planta o jardim para o homem cuidar. Ora, se Deus disse que não tinha planta e nem homem para lavrar a terra, porque ele ainda não tinha feito chover, é porque quando ele fez o homem e plantou o jardim, é porque ele já havia mandado chuva sobre a terra. Para encerrar este vídeo, vamos analisar o seguinte versículo. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Gênesis 6:17. Preste atenção. A palavra dilúvio significa chuva em abundância. E aí eu te pergunto, como Deus iria anunciar uma coisa que nem Noé e nem seus contemporâneos conheciam? Portanto, fique ciente desta verdade. A chuva foi criada na semana da criação e não no dia do dilúvio, mais de 1 milênio e meio depois. Se você gostou deste vídeo, peça o seu like. E se você quiser ajudar nosso canal a crescer, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.